Olá, meus queridos, estamos de volta aqui para continuar estudando a carta de João, primeira de João. Mas antes de mais nada, eu quero agradecer a Deus e convido você para fazer isso comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer por podermos estar aqui juntos, por podermos estar falando a Tua palavra, Senhor. Tu és maravilhoso. Tu és o Deus dos deuses, Senhor, o Rei dos reis. Obrigado, Jesus querido. Agora, meu Deus, fica aqui conosco, fica presente, Senhor, dando-me clareza de expressão. Fala, Senhor, fala com o Teu povo, Senhor, fala com aqueles que estão nos ouvindo. Também, Senhor, entre, Senhor, no seu coração, na sua cabeça, dá-lhe todo o entendimento desta palavra. E ajuda o Senhor a aplicar na sua vida, meu Deus. Pai querido, Pai amado, obrigado por aquele que nos ajuda a fazer esse programa. Que o Senhor possa estar abençoando de uma forma toda especial, Senhor. Meu Deus e meu Pai, fica aqui agora conosco, Senhor. Meu Pai querido e amado, mais uma vez, Senhor, na Tua presença, buscando todo o entendimento, Senhor. Neste livro tão importante que vai nos esclarecer tantas dúvidas, Senhor. Obrigado, Pai. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Vamos dar então continuidade ao nosso estudo da primeira epístola de João. Amém? Então, hoje vamos estudar aqui o capítulo 1 e o capítulo 2. Capítulo 1, ele começa com uma declaração positiva do conhecimento pessoal de Cristo que João teve. Ele diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. João é testemunha ocular. Ele viu os milagres de Jesus, ele andou com Jesus, como nós já explicamos no primeiro capítulo. Ele esteve com Jesus o tempo todo. Ele era o discípulo amado de Jesus e por isso ele testifica com autoridade, né? Porque ele viu tudo que Jesus fez. Então, no capítulo 1, nós vamos aqui entender que Deus é vida e é luz. Portanto, sem Deus não teremos vida e estaremos nas trevas, né? Você pode imaginar quão difícil é estar nas trevas, né? Eu encerrei o programa anterior falando a respeito de que se nós tivermos um túnel escuro, sem saída, sem saber para onde ir, mas de repente a gente vê um pontinho de luz, a gente cria nova esperança e a gente fala, é por ali que eu vou, né? Então é isso daí, Jesus é o caminho e é a nossa esperança. Deus é a luz e é a vida. E é disso que ele fala nesse capítulo. Eu convido você, porque agora a gente leia 3 e 4, né? E ele diz assim: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Ora, o apóstolo tem um propósito de nos alegrar com uma nova esperança, com uma saída. Porque o que esse mundo tem nos oferecido? Nada, né? Mas, e a gente se for pensar, né? Construir uma casa, mas vou viver tão pouco tempo nela, não sei se vejo meus netos, não sei se essa doença é curável. Enfim, a vida é uma luta constante, mas com Jesus a gente suporta tudo e passa tudo por causa da esperança que nós temos nele. É Ele o motivo de toda a nossa alegria, é Ele o motivo do nosso gozo, né? Então agora ele vai falar
no versículo 5 e 7. E esta é a mensagem que deles ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, nós estamos mentindo e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Irmãos, infelizmente tem muitas pessoas que vivem nas trevas e não querem sair das trevas. Ele não quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas nós não pertencemos às trevas, nós vivemos na luz, nós somos da luz. Então, esse é um convite, né? Você não quer sair das trevas se você nela vive? Você sabe que Cristo é a luz. Você sabe que Cristo pode iluminar a sua vida, pode direcionar a sua vida e pode levar você até o futuro que você deseja. Que os planos de Deus para nós é isso, né? Se nós vamos agora do versículo 8 ao 10, se dissermos que não temos pecados, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Quando eu digo que a maioria das pessoas vive na treva, é porque ela vive no pecado. O que nos leva a viver na treva é o pecado. Tem um ditado popular que diz assim que um abismo leva o outro. É verdade, se você faz uma mentira, mentira é pecado. Você já fica escravo daquela mentira. E assim uma coisa vai puxando a outra, uma coisa puxando a outra, quando você vê, você está vivendo nas trevas mesmo. Mas uma coisa maravilhosa é saber que nós podemos sair do pecado, porque todos nós já pecamos. Todos nós. Se alguém falar eu não peco, ele é mentiroso, porque todo mundo peca. Mas existe uma diferença daquele que peca e vive no pecado e não quer de jeito nenhum sair do pecado. E existe aquele, ele tem até consciência, ele sabe que é pecado, mas ele não quer sair dele. E tem aquele que peca, vive no pecado e diz que isso não é pecado. Ele não tem consciência do pecado natural, ele não tem o Espírito Santo, porque quem nos convence do pecado é o Espírito Santo. Enquanto ele não tiver o Espírito Santo nele, Deus nele, ele não vai entender o que é o pecado. E ele vai continuar nas trevas. E ele vai continuar colhendo as consequências do pecado. E ele vai cada vez estar mais nas trevas. Ele vai estar cada vez mais perdido. E ele cada vez vai sentir mais que não tem solução para o caso dele. Até ele conhecer Jesus, porque Jesus é a solução. Quando nós conhecemos Jesus, isso aconteceu comigo. A coisa mais maravilhosa que aconteceu comigo foi o seguinte: o pecado traz uma grave consequência para a vida das pessoas. Tira a paz, tira o sossego, acarreta doenças, porque a gente leva a culpa. Toda vez que nós pecamos, existe uma culpa sobre nós. E disso nós temos ciência. E o diabo, ele que veio para matar, para roubar, ele nos condena todos os dias. Ele fala, você é o culpado, você é o culpado. Até você ficar louco, quem sabe até se matar. Que a ideia dele é essa mesmo. Quem sabe eu deixo ele louco, ele acaba tirando a própria vida dele. Mas o dia que ele encontra Jesus, ele vê que não é assim, porque ele é o Cordeiro de Deus, aquele que tira todo o pecado do mundo. E então ele sabe que Jesus pode tirar o pecado dele, porque ele já tirou. Lá na cruz, quando ele morreu, derramando seu sangue por nós. Naquela hora ele nos justificou.
Para que Ele retire o pecado de nós, basta apenas que a gente se arrependa, que a gente invoque o seu santo nome e que a gente se arrependa. Porque Jesus odeia o pecado, é lógico, mas Ele ama o pecador. E Ele está ali na expectativa de que o pecador se arrependa. E isso Ele não pode fazer por nós. Isso somos nós mesmo que temos que fazer. Mas a hora que a gente clama a Jesus, confessa o nosso pecado, aqui Ele diz assim no 9, olha, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Naquela hora, sabe o que a gente sente? O que eu senti. Nossa culpa vai embora. Porque Jesus não nos condena. Ele não aponta os olhos, o dedo para nós, como o diabo faz. Você é o culpado. Mas Jesus, ao contrário, Ele retira o fardo dos nossos ombros. Ele fez isso. Uma passagem do Evangelho diz que quando uma pecadora ia ser apedrejada, Ele olhou para aqueles que a condenavam e que iam apedrejá-la e disse: atire a primeira pedra àquele que não tem pecado. E imediatamente aqueles homens se afastaram. E Ele disse para a mulher: onde estão os que te condenam? Foram embora. Então eu também não te condeno. Vá e não peques mais, porque o Senhor não quer que a gente volte a pecar. Ele perdoa, mas não quer que a gente volte a pecar. Mas se voltarmos a pecar, Ele é o nosso advogado. E Ele vai nos defender diante do Pai. Ele vai nos justificar, desde que a gente peça perdão. Nós precisamos pedir perdão dos nossos pecados. Aí se nós vamos para o capítulo 2, nós vamos ver nos versículos 1 e 2. Meus filhinhos, olha que maravilha, Ele nos chama de meus filhinhos. Forma amorosa, forma carinhosa de se dirigir a alguém. Então Ele fala: meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. O que Ele quer? Que você não peque, que eu peque. Nós não podemos pecar. Nós sabemos que se a gente pecar, a gente tem um advogado, que é Jesus Cristo. Mas não vamos pecar. Pelo menos não vamos reincidir, não vamos cair no mesmo pecado, porque o Senhor já nos libertou. Então, meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha que maravilha! Então, essa certeza é uma coisa maravilhosa. Não temos mais condenação. Aqueles que vivem em Cristo, para os que vivem em Cristo, nenhuma condenação há. Né? O que busca a santidade, o que é buscar a santidade? É ir saindo do pecado. E saindo do pecado. Cada vez a gente peca menos. Porque a gente tem consciência, o Espírito Santo nos avisa. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelo todo mundo. Porque quando Ele morreu na cruz, Ele não morreu só pelos meus pecados, só pelos seus pecados. Ele morreu pelo meu pecado, pelo seu pecado e pelo pecado de todo o mundo. Ele foi o sumo sacerdote, né? Ele fez expiação por toda a humanidade. Que coisa maravilhosa, né? Então, se nós estamos em comunhão com Cristo, nós temos também que estar em obediência. Por quê? Porque a obediência, em primeiro lugar, obediência nos leva a receber as bênçãos de Deus na nossa vida. As bênçãos de Deus são para os obedientes. Bênção é resultado de obediência. Todos aqueles que são obedientes a Deus, os mandamentos de Jesus, eles são beneficiados por Deus. Eles recebem muitas bênçãos de Deus. Mas se nós estamos em desobediência, então nós não estamos em comunhão com Jesus. Nós não estamos em comunhão com Deus.
então também não podemos ser abençoados. Amém? Então é isso que nós vamos pedir nesse dia para o Senhor. Primeiro, que o Senhor nos ajude, o Espírito Santo que nos convence do pecado, nos leve a reconhecer que somos realmente pecadores, mas que nós temos a certeza que se nós confessarmos o nosso pecado, Jesus é fiel e justo para nos perdoar. Então vamos pedir perdão dos nossos pecados e buscar a comunhão com Cristo, porque a hora que nós buscarmos essa comunhão com Cristo, nós vamos receber bênçãos do céu, amém? Estamos encerrando o nosso tema, mas vamos continuar. Capítulo 2, nós já iniciamos e vamos continuar. Eu quero pedir neste dia as bênçãos do Senhor sobre sua vida. Eu quero que o Senhor, nosso Deus e Pai, te visite, que o Espírito Santo te convença de todo o pecado e que você possa ver essa luz maravilhosa, a vida que é Jesus, amém? Deus abençoe e esteja conosco no próximo programa para que possamos dar continuidade a essa palavra, amém? Muito obrigada pela sua atenção.